Irmãos, as Sagradas Escrituras nos revelam que o Senhor Deus criou o homem para ter com ele relacionamento. Mas ao entrar o pecado, então ficamos distante do nosso Criador. Mas, irmãos, o nosso Senhor Deus criou um caminho, um plano para que fôssemos reconciliados com Deus. O Senhor Deus enviaria o seu Cristo para morrer em nosso lugar. Porque depois do pecado, separados de Deus, só nos restava a morte. Cristo, então, morreria em nosso lugar, venceria a morte e pagaria a dívida do nosso pecado para com Deus. Um plano de amor de Deus e de seu Cristo para nós. Mas como saber quem é o Cristo? O próprio Deus, por seu Santo Espírito, começou então a revelar aos homens sinais que indicariam o Cristo. Algumas dessas profecias são: em Gênesis, Deus diz a Abraão: em tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então, de todas as famílias da terra, Deus avisa que o Cristo iria vir da casa de Abraão. Depois, o apóstolo Paulo, lá na frente, confirma o cumprimento desta profecia na carta que escreveu aos irmãos de Gálatas. Jesus Cristo, então, é também da casa de Abraão. Mas dentre os filhos de Abraão, teria algum exemplo para comparação e facilitar então a procura? Sim, temos. Em Deuteronômio, Moisés profetiza: e disse Deus, do meio de teus irmãos, suscitarei um profeta semelhante a ti, a Moisés, e colocarei nele, no Cristo, no profeta, as minhas palavras. Então há uma comparação com Moisés. Irmãos, Moisés nasce, então ainda bebê, sofre a perseguição do rei do Egito. Jesus nasce e ainda bebê, sofre a perseguição do rei Herodes. Moisés, ainda bebê, é levado para o palácio no Egito. Jesus, ainda bebê, é levado para o Egito. Moisés passa 40 anos no deserto antes de libertar o povo. Jesus passa 40 dias no deserto antes de começar o seu ministério. Moisés transforma água em sangue. Jesus transforma água em vinho. E por aí já podemos notar que a profecia que o Cristo seria igual ou paralelo a Moisés também se cumpre em Jesus. Isaías profetizou que esse Cristo nasceria de uma virgem. O seu nome seria Emanuel, que significa Deus conosco, e que o menino seria chamado também de Pai da eternidade, Príncipe da paz. Profetizou também que seria da linhagem de Jessé, pai do rei Davi. O profeta Miqueias anunciou que nasceria o Cristo em Belém. E suas profecias, irmãos, vemos se cumprir no Evangelho escrito por Lucas. Zacarias profetizou: alegra-te muito, ó filha de Sião, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Ah, irmãos, essa profecia também se cumpriu no Evangelho escrito por Mateus, lá no capítulo 21. Zacarias também profetiza: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente, como se chora amargamente por um primogênito. E também nos evangelhos vemos o nosso Senhor Jesus sendo traspassado em sua morte.
Mas no livro dos Salmos lemos que foi pregado sobre o Cristo. Não deixarás minha alma no Hades, nem permitirás que o seu santo veja a corrupção. E no livro de Atos dos Apóstolos, Pedro discursa como a profecia se cumpriu em Jesus Cristo, o qual Deus o ressuscitou dos mortos. E Daniel, irmãos, profetiza: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho de homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Devemos cumprir essa profecia também, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 5, aonde um ancião disse a João na visão: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciães um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que está sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciães prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpa e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ação de graça. E ouvi a toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre. Irmãos, esse Jesus, o Cristo, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, mas em breve voltará. E como ele nos encontrará? Encontramos em Apocalipse escrito também: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Mas quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Esse Jesus é o Cristo que o nosso Senhor Deus prometeu. Nele está o plano de salvação. Ele veio, desceu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, mas em breve voltará.